Fala galera, tudo bem? Aqui é o Eric Oliveira, com o nosso primeiro episódio do podcast. Hoje eu tô com o meu convidado Lucas Prata, vim trazer para vocês um pouco da história dele como arquiteto, trader, pai de família. E bom, Lucas, seja muito bem-vindo. Valeu, Eric. Dá uma cumprimentadinha aqui. Bom, estamos aí. Sou o Lucas Prata, como o Eric já introduziu aí, arquiteto, trader, nas horas vagas e na verdade agora nas horas principais também, né? Sim. Mas enfim, estamos aí. Quer que eu siga já falando um pouquinho? Conta como um pouco que é? mais da sua história, por que você decidiu ser arquiteto, por que Legal. você entrou no mundo da construção civil e virou trader, cara. Isso daí é disruptivo. O cara começar na jornada de construtor Muda e um entrar pouco. como trader, acho que muda bastante. Principalmente quando você olhou para o mercado cripto. Sim. Bom, vamos lá. Eu, assim, de início, na construção, o meu pai, ele é marceneiro, né? Então tem a marcenaria já há 30 anos por aí. E desde os 13 anos, mais ou menos, ele já me colocou para trabalhar junto com ele. Então, iniciei ali nessa parte, assim, de obra junto com meu pai, ajudando ele na marcenaria, tudo, fazendo as instalações. E aí eu comecei a observar bastante para os arquitetos que trabalhavam com ele, né? Então, vi eles fazendo projeto e tudo. A gente trabalhou bastante com uma loja que chama Trousseau. A gente fez por alguns anos ali como é que fala? As fachadas das lojas, enfim, algumas coisas para eles ali. Tinha uma parceria por um bom tempo. E aí eu fui olhando, observando, né, cara? E aí quase fui para design de interiores, mas aí um arquiteto na época, que era o Lúcio, ele acabou me falando, né? Falou, não, cara, vai para arquitetura ou vai para engenharia civil, porque daí você vai ter algo mais completo e tal. E aí acabou me convencendo, eu acabei migrando aí, queria fazer principalmente engenharia civil, porque eu queria muito ver ali um prédio subindo, uma casa subindo e tal. Mas aí nesse meio tempo você só teve experiência com marcenaria? Com marcenaria. Ou você já estava também Não, na obra? Nesse primeiro tempo aí só marcenaria. Tá. E aí, pô, beleza. Tentei, fui estudando e tal. Chegou ali quando eu já tinha uns 18, 19 anos, eu comecei a me interessar mais por obra. E aí foi onde eu tentei, depois que eu me formei no colégio, tentei entrar para engenharia civil. Não consegui na época, a minha vida financeira não era muito boa. E aí consegui o FIES, né, para arquitetura. Legal. Aí peguei, entrei e falei, cara, beleza, não consegui engenharia, vamos para arquitetura. Tá dentro, né, a mesma coisa, praticamente, mas não é a mesma coisa, né, bem diferente. Mas eu falei, bom, vou estar dentro de algo que eu gosto. E aí dali comecei, cara. E aí no primeiro ano de faculdade, eu sempre fui um cara que nunca trabalhei praticamente CLT, então acho que eu tenho uns 6 meses de CLT na minha carteira, que não deu certo, quase me ferrei nisso daí. Mas peguei e comecei a focar na arquitetura. E aí no primeiro ano, eu já começou a aparecer algumas coisinhas ali para eu estar fazendo, alguns desafios. Eu sempre fui um cara que gostei muito de desafio, né? Então eu lembro que apareceu, além dessa, mas essa daqui o que eu vou contar é uma principal, uma pessoa que trabalhava com a minha mãe. Ela queria fazer uma pequena reforma no apartamento e não era nem uma reforma assim num todo, ela mais queria fazer um trabalho de iluminação. E aí ela falou, você sabe, pergunta pra ele se sabe fazer e tal. Aí minha mãe mandou pra mim, eu falei, mãe, bora, né? Sei nada, né? Mas vamos pra cima. Vamos começar. E aí, cara, essa daí foi minha primeira obra. Eu fiz umas luminárias pra ela na época. Eu peguei pallet. Então, assim, material gratuito praticamente. Fui atrás, levei pra marcenaria, reformei, fiz o que eu já sabia fazer. E, enfim, ela gostou, ficou feliz e foi meu primeiro trabalho assim de reforma e de arquitetura, vamos dizer, design de interiores ao mesmo tempo, né? Fiz as luminárias para ela e tudo, então ficou um negócio bem diferente, ficou legal. Pra época lá ficou bem bacana. E dali, cara, eu já comecei na faculdade, eu já tava fazendo reforma atrás de reforma, né? Mas por que você decidiu empreender e não ir para um caminho de ir para um estúdio, algum ateliê de arquitetura para focar nisso? Tipo um escritório de arquitetura e tal, né? Porque você olhou e falou, vou empreender, vou buscar sozinho. Cara, porque assim, na realidade, eu entendo que algumas coisas funcionam assim, nem tudo é para todo mundo. Então, cara, você pega assim, eu sempre tentei arrumar um emprego. Então, eu sempre tentei, cara. Sempre mandei currículo. sempre fiz essas coisas, cara. Mas nunca deu certo. E cansei de ver, tipo assim, amigo meu que tinha assim, não menosprezando, claro, mas o currículo, por exemplo, tinha
bem menos experiência do que eu. E às vezes se candidatava para a mesma vaga, pô, o cara passava e eu não. Então, tipo, comecei um debate até meu ali com Deus ali, questionando essas coisas, né? Porque, poxa, frustrante. É frustrante, cara. Você manda dedica... uma porrada, aí você paga... Na época eu pagava Cato, paguei várias plataformas aí de emprego e nunca consegui, cara. Na maioria das vezes não consegui nem entrevista. Então, aí foi algo que foi bem frustrante. Eu falei, cara, eu acho que isso não é pra mim mesmo não. Eu vou focar logo numa empresa e acabou, né? E aí foi assim que eu desenrolei, cara. E depois dessa fase aí, né, de começar essas reformas, já no meu último ano de faculdade, apareceu uma primeira casa para eu construir. De um vizinho lá nosso. É uma casa de container. Na época eu estava trabalhando já de estagiário para um paisagista. Que aí depois no final acabei virando sócio dele, né? Mas estava trabalhando com paisagismo e apareceu essa casa para construir. E aí foi a mesma coisa, né? O cara fala, pô, você manja? Eu falei, manjo, vambora. Bora. Vamos pra cima, né? Ruim. Mas aí nesse escritório de paisagismo, como é que você encontrou ele? Por que você foi o paisagismo direto? Cara, o paisagismo foi oportunidade. Eu tava trabalhando, sempre gostei de deixar tudo muito... assim, apareceu uma oportunidade, eu vou lá e pelo menos testo pra ver se funciona, né? Então apareceu pra eu ir trabalhar. Só que como eu sempre fui um cara que eu gostei muito de pegar na prática também, para poder aprender, ver o que eu tava fazendo, né? Até porque eu sempre pensei assim, se eu tenho um funcionário, cara, eu tenho que saber também o que ele tá fazendo ali, para eu não ser passado para trás, né? E saber também cobrar dele, né? Então eu fui assim, e esse cara, ele era um cara de muita mão na massa também, ele chamava Mário, e eu me interessei, que ele era um cara acelerado como eu, né? Então, tipo assim, eu sou bem acelerado para essas coisas, cara de obra normalmente é acelerado. Então ali bateu tal, comecei a trabalhar com ele. E aí depois, mais tarde, acabei virando sócio, porque eu trouxe essa obra, né? Então ele também interessava por construção e tal. Aí eu trouxe essa obra e aí a gente acabou virando sócio, né? Eu peguei e tal, rachamos ali. Mas aí dali já começaram os desafios do empresário, né? Porque foi meu primeiro sócio que inclusive fugiu, desapareceu, né? Com parte do último pagamento aí Caraca, e quanto tempo dessa durou obra, essa né? jornada aí? Esse paisagismo trabalhei com 2 anos por paisagismo. Então foi o tempo que durou a sociedade, foi o tempo que durou a sociedade praticamente. E no último pagamento da obra, o cara falou, vou embora. Desapareceu, eu tava prestes pra casar. Eu lembro até hoje, tinha uma conta de uns 19 mil pra pagar lá do casamento, que a gente tinha que pagar. E você falando com quantos anos? 21, 22, né? Caraca, por aí. Novo demais. Entendeu? Até um pouquinho mais pra frente, eu acho. Mas era novo, né, cara? Mas aí eu tinha até programado de comprar um carro, né? Na época eu tinha fechado uma Ranger, né? 4 portas, tudo. Pô, pra época era um carrão. Tava pensando, era programação pra eu comprar e no final, cara... Deu tudo errado, desapareceu, aí já foi o primeiro desafio, né? Como você solucionou essa bomba, cara? Cara, fé em Deus e fui pra cima, né? Tive que parar e remanejar ali, porque não dava mais pra trabalhar com paisagismo, né? Porque o paisagismo é uma das coisas que pra tudo você tem que ter uma certa experiência, né? Mas o paisagismo, se você não tem um conhecimento muito profundo realmente ali das plantas e tudo mais, é uma coisa um pouquinho difícil. É um mercado também bem fechado, entendeu? É por indicação, porque no final das contas o paisagismo ele é um luxo, né? Não deixa de ser um luxo. Então tem paisagismo que, cara, custa 30% do valor da obra, entendeu? Você separa lá uns 20, 30% do valor da obra para poder fazer. É caro, né? Então é um mercado de luxo que na época eu não tinha experiência para engrenar, né? Sim. Para conseguir. É muito relacionamento, né? É muito relacionamento, entendeu? Então, até na época eu não tinha condição de ter carro legal, nem nada disso. E dava uma baita diferença. Porque... Sim. A imagem da diferença. Porque o Mário, por exemplo, ele tinha uma Land Rover, que era um Jeep da Land Rover, antigão, né? Que aí, cara, é só gente colecionador e só gente que tem grana mesmo pra ter. Então, querendo ou não, cara, a gente chegava nos condomínios e tal, você já ganhava uma moral com aquilo dali, entendeu? E eu, na época, eu tinha acabado de sair do meu Uninho 97, fui pra uma Meriva. Então, assim, não dava pra ter muita moral, né? Aí eu falei, cara, vamos ter que mudar.
Aí voltei para as reformas, né? Aí finalizei a casa lá, né, e tudo. Foi meio conturbado o final, mas beleza, pelo menos fiz a primeira casa. Meu cliente foi depois fazendo mais alguns retoques depois, né? Mas enfim, a primeira foi desse jeito, cara. Só que aí também depois dela, putz, aí comecei a pegar mais reforma de apartamento, tudo. E aí envolvendo meu pai também na marcenaria, né? A gente começou a pegar tudo completo. Então fazia toda a reforma, fazia toda a parte dos móveis planejados, entregava completo, chave na mão. Não deixou de ser um negócio familiar também. Né? Não deixou de ser um negócio familiar, porque entendeu? Você pegava o projeto junto com a obra e já entregava a marcenaria tudo pronto. Exato, né? Exato. Show. E aí, bom, fiquei assim por um bom tempo. E aí explodiu mesmo na pandemia, né? No início, um pouquinho antes da pandemia já começou a empresa a dar uma engrenada boa, né? E aí na pandemia principalmente, cara, nossa, aí explodiu. Aí foi muito apartamento. Cheguei a fazer num prédio só, eu fiz entre 60 a 70 apartamentos. Então foi muita coisa. E aí que eu comecei a ver o negócio escalando, né? Só que também trabalhei pra caramba, né? Essa época aí você faturou quanto, mais ou menos? Cara, aí foi na época que eu cheguei a faturar a máxima em 2 anos, faturei 23 milhões, né? 23 foi em torno que caramba. Faturou bastante. E aí logo depois já começou a vir outros desafios, né? Que daí é uma coisa que eu sempre falo, porque eu penso muito nisso, né? Pra mim foi difícil pra caramba esse crescimento, porque eu não tinha quem me acompanhasse, né? Sim. Então o meu pai, por exemplo, ele tem marcenaria, mas o meu pai ele é aquele empresário mais... Conservador, entendeu? Sim. Então, tipo, meu pai não topa um desafio, não topava crescer, nem nada. Então, tipo, eu quando era pequeno, eu falava pro meu pai, né? Falei, pai, por que a gente não investe aí pra ver esse negócio aí, tipo, sei lá, uma fábrica maior do que Casas Bahia, passando na televisão e tudo. Eu imaginava tudo isso, né, cara? Só que aí meu pai não tinha essa garra pra fazer isso, essa ambição. Sim. Entendeu? Meu pai não é um cara ambicioso, né? Uhum. Aí, diferente de mim, que já queria crescer, né, mano? Queria explodir. Mas aí você também tem os riscos, né? E como é que foi? Você, tipo, saiu de uma empresa que faturava 50, 100 mil ali no ano para 20 milhões. Como é que foi as barreiras, os desafios principais que você encarou? O desafio principal foi encontrar gente para trabalhar. Mão de obra. Mão de obra. Entendeu? Que acho que é a dor da maioria aí de todo mundo que trabalha com reforma. Construção também, só que construção você acaba até tendo um giro maior. Porque quando você fala de uma fase grosseira de uma obra, por exemplo, você consegue ter um giro ali de funcionário muito grande, né? Sim. Porque pedreiro você encontra para todo lado, ajudante também. Claro que tem os bons e tem os ruins, né? Sim. Mas, principalmente para reforma, é complicado, porque... Mas você tinha alguma peneira, algum método para classificar esses profissionais? Era tipo... Cara, tinha que testar. Entendi. Tinha que testar. Entendi. Não adianta, entendeu? Então, por exemplo, por isso que... Sou pedreiro, me coloca na obra. Você sabe se eu sou bom ou não na prática. E aí eu vendo o cara trabalhar. Então eu sempre observei muito o cara trabalhar. Entendi. Tanto é que antes de eu pegar assim e ter, por exemplo, não, agora eu vou tocar a obra e vou direcionar tudo ali, né? Vou fazer a gestão de obra, vou fazer tudo. Um pouco antes disso eu trabalhei como ajudante do meu sogro. Né? Entendi. Então eu fui observando bem de perto ele trabalhando, que ele é um pedreiro excelente, né? Outros pedreiros também, e pegando ali um pouco de mão na massa também para poder saber, né? Então, por exemplo, eu subi parede já, então, por exemplo... Você tinha noção do que era algo certo. Exatamente, e noção de velocidade, principalmente, porque no ramo da reforma, cara, no ramo da obra, né, em si, todinho, você ganha se a obra for rápida. Claro. Se a obra for lenta, você começa a perder dinheiro, né? Começa a andar para trás. E... aí, essa análise era muito minha, né? Pessoalmente, eu tinha que ir lá, olhar... então você teve uma vantagem, porque como você trabalhou na obra, você sabia o tempo certo de quanto demoraria para fazer uma atividade, entrega... Eu até lembro, cara, de uma vez, que eu tava precisando de pintor, né? E principalmente porque precisava amaciar tudo um apartamento e tal. E beleza. E aí, na época, eu lembro que eu tava terminando uma casa que eu tava construindo. Sim. E essa casa, ela tinha uma sala grande, ela tinha mais ou menos uns 5 por 10, assim. Sim. 50 metros quadrados era a sala. E aí, cara, eu tinha fechado com um cara pra ele amaciar pra mim 3 apartamentos de 18 metros quadrados. Apartamento pequenininho, só que detalhe, só tinha que amaciar as paredes, o teto não precisava, o teto já tava até pintado, tava pronto.
Ou seja, uma metragem bem menor aí do que os 50 metros quadrados que eu tinha que amaciar lá na casa, porque lá eram as 4 paredes e o teto todinho, né? Que dá trabalho. Cara, eu sei que, pô, o cara levou mais de uma semana pra amaciar tudo isso, pra fazer esse serviço. E aí eu falei, pô, tá atrasando, cara, não dá e tal. Aí ele falou, não, eu preciso de mais uma semana ainda pra fazer e tal. Eu falei, ah, não, velho. Aí eu pensei e eu tava lá perto da obra onde eu tava construindo. E eu falei, mano, quer saber? Eu vou pegar e eu mesmo vou amaciar isso aqui pra eu saber se esse cara tá me enrolando ou não. Aí eu peguei lá na casa e amaciei praticamente 2, 3 dias eu tinha amaciado e lixado. Tudo. E eu falei, pô, se eu que não tô acostumado mais a fazer o serviço, fiz em 2, 3 dias uma área de 50 metros quadrados, como que um cara que tá trabalhando todo dia com isso não tá fazendo esses 3 apartamentos de 18 metros quadrados, entendeu? Sim. E aí fui, dispensei ele, peguei outro cara, entendeu? Então eu fazia muito assim, cara, muito na prática. Entendi. Entendeu? Então podia olhar o cara trabalhando, então por isso, se o cara, quantos metros quadrados ele consegue subir de parede, então eu já sei que aquele cara vai render ou que ele não vai render, entendeu? Tem como você planilhar isso também hoje, né? Hoje eu consigo fazer isso também, né? Então você vai lá e olha e fala, pô, esse cara aqui me rende 30 metros quadrados por dia, esse aqui me rende 20, entendeu? Esse aqui me rende 80. Mas deixa eu entender agora, Lucas. Depois de ter crescido a construtora, tendo sucesso na área, por que você olhou para outros mercados? Por que você não continuou focando no que já estava dando certo? Então, o trade, por exemplo, eu comecei a fazer ele antes da construtora dar certo. Entendi. E aí, que tipo assim, foi até no meio tempo de assim, eu comecei no trade, comecei a aprender. Aí eu lembro que na época eu já tava fazendo um dinheirinho, tava fazendo em torno de 150, 250 reais por dia. Tava indo bem. Mas aí eu ainda não tinha aquela experiência também de tela, né, pra ficar lá. Eu até lembro que eu tomei um loss de 6 mil reais na época. Caraca. E aí foi no mesmo período que eu comecei a pegar obra. Não desses apartamentos, né? Mas comecei a pegar outras reforma de casa, tudo. E aí o que aconteceu? Eu tomei esse loss, só que aí começou a aparecer um monte de obra. E aí o que eu falei, cara? Ou eu foco numa coisa ou eu foco em outra, entendeu? E aí eu pensei, mano, pô, a obra pelo menos eu consigo ter um controle ali. E era uma oportunidade muito boa na época, acho que era umas 3... uma época que eu fiquei com obra no Campo Limpo, fiquei com obra em Terra Preta e fiquei com obra, acho que era na região da Lapa também. Então eram 3 regiões assim de São Paulo, tudo distante uma da outra, tinha que ficar rodando muito. E aí eu falei, bom, ou eu abraço isso agora ou vou perder, ou eu continuo aqui no trade, né? Sim. Aí eu só sei que eu continuei fazendo trade pra recuperar. Mas esse trade, você entrou estudando ou foi tipo, cara, Não, estudando. Eu fiz uma mentoria com o Leandro, né, que é um que eu ainda continuo agora no grupo dele, né? É muito gente boa. Na época Quem que é o Leandro? O Leandro chama Leandro Turon, cara. Ele é um cara lá do Rio de Janeiro. Na época ele até tinha um sócio, chamava Paulo. E eu conheci ele através de um outro amigo meu, que acho que é a esposa dele, que fazia parte da família do Leandro lá. E aí, cara, eu não me lembro específico como que eu consegui conhecer, mas despertei curiosidade e aí fiz com ele uma mentoria. E dali eu aprendi, cara. E aí fui seguindo, né? Mas aí, depois desse loss que eu tomei lá, eu recuperei e decidi, falei, ó, vou dar uma parada nisso aqui, vou focar nas obras e vou. Aí eu foquei nas obras, cara, e aí como não parou de vir serviço, né? Eu não tive tempo mais pro trade, porque o trade, cara, é assim, se você não consegue separar horas exclusivas, é melhor você não fazer. Porque o trade, se a sua cabeça for abalada por qualquer coisa, você pode dar ruim, entendeu? Então você diz que pro cara ser um bom trader, ele precisa ter um sócio emocional estável. Ele não pode ser um cara que fica desequilibrado. Exatamente. Não pode ser um cara muito ganancioso. Não pode, cara. Não pode. Mas por quê? Cara, porque assim, numa análise gráfica, né, você tem vários tipos de operacional, né? Tem gente que opera notícia, vários tipos de operacionais. Mas o meu em si, ele é a análise gráfica. Né? Então a gente trabalha principalmente com retração, com reversão de vela, esse tipo de coisa. E análise também para swing trade, enfim, é outro tipo de análise que a gente faz. Sempre análise técnica, né? Sim. E quando você fala de análise técnica, você tem que ter os teus pontos principais, os seus gatilhos de entrada. Sim. E quando a sua mente não tá boa, cara, se ela não tá 100% concentrada,
e você deixar de olhar um gatilho que seja, pode fazer você perder uma operação. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu principalmente, hoje mesmo estava um dia um pouquinho difícil de encontrar algumas oportunidades. Então eu demorei, eu comecei a operar, era umas 6 e pouca da manhã hoje. Aí fiz umas 2, 3 operaçãozinhas, baixinha, de uns R$300 e tal. E fiquei esperando um gatilho bom, excelente, para que eu pudesse fazer uma entrada grande e bater minha meta. Só para o pessoal entender que é um pouco mais leigo, o que é um gatilho? Como é que funciona isso na linguagem de trader? Cara, um gatilho, ele é assim, quando você olha pro gráfico, hoje a gente tem o nosso template que a gente opera, né, que é o template de uma empresa que chama Target, que é a empresa do Leandro. Show. Né? Então você ele... olha pra sua câmera também. É aquela lá, né? Mas então, o Leandro, ele conseguiu montar um operacional onde ela já traça todas as linhas do gráfico no automático. Então, o que normalmente às vezes a pessoa acaba traçando manualmente, que é uma LTA, uma LTB, que aí para eu traduzir também, né? LTA, linha de tendência de alta, LTB, linha de tendência de baixa. Aí você tem canal de alta, canal de baixa, você tem a Fibonacci, né? Que é um cálculo matemático que a gente usa para várias coisas, não só para a área do trade. E entre outras referências. Então, quando a gente fala gatilho, é quando essas marcações elas têm confluências. Então, por exemplo, se eu tenho uma linha no gráfico mostrando uma linha de suporte, e nesse suporte está passando uma linha de LTA, por exemplo, elas estão se cruzando. Então, isso para mim é uma confluência. Né? E aí, no caso, a gente tem duas confluências e a confluência em si, ela é o gatilho de entrada. Entendeu? E aí você tem outras análises que você tem que fazer, né? Você tem que ver a movimentação do gráfico, você tem que ver como que foi a vela anterior, né? As velas anteriores, né? Dependendo do tempo gráfico que você está olhando. Ou então, às vezes, se você está fazendo um trade maior, né? Uma entrada, por exemplo, que você vai fazer no Forex lá, que às vezes você faz de manhã e sai de noite, ou sai 2 horas depois, você tem que olhar o histórico do gráfico, entendeu? Então os gatilhos são basicamente isso, cara. É você olhar o que você tem ali de referência no seu operacional. Tem gente que opera por volume, por exemplo. Então se está entrando um volume comprador, você tem um indicador lá que ele te mostra a força de compra e a força de venda. Então tem gente que opera só nos extremos. Então, tem muita força compradora entrando, o gráfico está subindo muito, ele está indo para uma zona extrema, né? Que aí você tem alguns marcadores, que são os RSI também, que mostra pra gente. Então ele está chegando numa zona extrema, uma hora ele vai ter que corrigir. Então tem gente que espera e faz operação somente nessas zonas. Quando o gráfico já está num limite dele ali, que subiu demais, ele vai ter que fazer uma correção. Mas isso ele acompanha por fora, tipo numa notícia, ou só olhando o gráfico de fato? Se você for operar por notícia, você pode acompanhar por notícia. Tem gente que faz isso, né? Entrada no Forex é isso. Então, entendi. Assim, falando de maneira bem leiga, bem básica, por exemplo, você vai sair uma notícia no dólar hoje. Essa notícia é negativa, provavelmente o dólar vai cair, né? Ele vai perder valor. Então tem gente que olha isso e aí ele faz uma entrada de venda, entendeu? Esperando que após a notícia ele desabe. Porque é bem interessante, quando você olha o gráfico, tem um site que chama investing.com. Lá você tem as notícias diárias, né? De cada país, cada moeda, tudo certinho. E, cara, eu mesmo fiz uma operação ontem, coloquei no stories do Instagram. Eu fiz uma operação 5 minutos antes da notícia. Finalizou a minha notícia no minuto seguinte, cara. As velas começaram na loucura, tá ligado? Tipo, pra cima, pra baixo, o tempo inteiro. Então, esse é um operacional também. Entendi. Né? Mas você diria que seria o mais confiável, talvez? Não, esse de notícia não. Pra mim, não. Não. Assim, tem gente que fala que mas eu prefiro ficar com análise gráfica mesmo. Análise técnica gráfica ali. Então é mais uma experiência técnica. É uma experiência. Eu uso ele no Forex, quando eu vou fazer operações mais longas. Sim. Né? Mas depende muito de qual opção você quer operar, entendeu? E como que você olha para coisas mais voláteis, tipo criptomoeda? Como é que você olha assim? Como é que você se baseia em notícia? Como é que você entende isso? A criptomoeda, cara, ela é uma movimentação bem diferente do Forex, entendeu? Ou que seja B3, seja o que você quiser. Porque a volatilidade é muito maior, né? Então, por exemplo, você pode aqui...
sei lá, até esqueci o nome da empresa, puta, aquela BlackRock, por exemplo. Sim. Vamos supor que a BlackRock fale hoje que ela vai comprar, sei lá, 10 mil bitcoins, pô. Cara, se comprar 10 mil bitcoins, vai dar uma movimentada no gráfico de todas as criptomoedas, entendeu? Só que como que você vai prever isso? Às vezes o cara vai anunciar, às vezes não. Entendeu? Às vezes, pô, já aconteceu várias vezes de, pô, você amanhecer o dia e ter uma liquidação no Bitcoin lá, que alguém desabou lá, despejou, e, cara, cai tudo. Mas você consegue acompanhar isso, então? Tipo, não, aí se não tem notícia. Você tem que aprender na movimentação do gráfico, é tempo de tela. Tempo de tela. Entendeu? Você vai ter as mesmas marcações, você vai usar Fibonacci, você vai usar LTA, LTB, você vai usar tudo. Mas você tem que procurar momentos em que tá mais estável. Você disse que seria Entendeu? mais previsível, talvez. Seria algo mais previsível. Tipo assim, eu procuro encontrar, quando eu opero cripto, é só final de semana que eu opero cripto. Sim. Porque aí a corretora que eu utilizo não tem os pares abertos, né, de opções, no caso de opções binárias, e aí eu acabo operando as criptos. E aí no final de semana normalmente é mais tranquilo. Entendeu? Sim. Dificilmente vai acontecer alguma coisa gigantesca ali no final de semana, né? Não quer dizer que não possa acontecer. Mas eu procuro encontrar padrões no gráfico, entendeu? Então, por exemplo, um par que eu opero muito, uma moeda que eu opero muito é o próprio Ethereum. O Ethereum e o próprio Bitcoin, entendeu? Sim. Porque o Bitcoin, ele manda em tudo. Sim. Então, assim, normalmente eu opero o Bitcoin e Ethereum até junto. Por que o Bitcoin, depois que ele teve aquela alta, do nada ele caiu, começou a ter liquidez no mercado? O que aconteceu? Cara, isso é liquidação, né? Tipo assim... Mas isso é algo normal? Se alguém te falar assim, pô, caiu o Bitcoin por conta disso aqui, é mentira, entendeu? Porque pode acontecer por vários motivos, né? A correção em Bitcoin, ela é normal. Entendeu? E aí o que muita gente não entende é que a correção de cripto, ela é muito mais agressiva, entendeu? Então o Bitcoin cair até 50%, cara, é normal no mercado cripto, entendeu? Ele pode cair até mais, teve época que ele já chegou a corrigir quase 80%, né? Então assim, é extremamente normal. É claro que, pô, todo mundo vai ficar numa ansiedade, numa euforia do caramba, né? Sim. Mas o Bitcoin aí, se você jogar aí, tem até um lugar que marca aí, sei lá quantas vezes já falaram da morte do Bitcoin. E Sim. ele nunca morreu. Sim. Entendeu? Pelo contrário, quando ele cai, o que acontece? Hoje em dia, você tem os institucionais, né? Então você tem vários países e tudo, que, cara, quando o Bitcoin compra, esse povo vai lá e compra também. Entendeu? Quando cai, eles compram. Né? Então, BlackRock, por exemplo, vários outros, agora você tem os ETFs. Então, cara, começou a ter ETF disso, você acha que pelo dificilmente porte, vai morrer. o porte e o corpo que o Bitcoin ganhou, você acha que ele deixa de existir um dia? Ou sempre vai continuar sendo algo mais Na minha de opinião, valor? ele não vai deixar de existir, cara. Você acha que ele tende Não a é. substituir o ouro? Não sei, isso aí é difícil, cara. É uma pergunta muito difícil, porque o ouro, pô, já é Milenar, entendeu? Então, assim, é muito difícil você trocar uma moeda dessa, sim. né? Uma reserva de valor desse porte. Por exemplo, que agora o que está acontecendo, né? Que a China, já há alguns anos, já na verdade, ela vem fazendo isso, né? Trocando as reservas dela de dólar por ouro. Né? O Brasil agora fez uma compra histórica, né? Recentemente. Foi uma compra realmente histórica, né? Eu nunca tinha comprado essa quantidade de ouro. Para trocar, em vez de ficar com reserva em dólar, ficar com reserva em ouro. Né? Porque, cara, afinal de contas, o ouro, você não imprime ouro. Claro. Entendeu? Não tem como você criar o ouro. Sim. Então ele é limitado e ele é valioso. Né? Então, numa explosão de uma guerra e tudo, cara, o que vai valer no final vai ser o ouro, cara. Quem tiver mais ouro vai ter que continuar tendo grana, né? E como é que você olha isso a longo prazo? Você acha que, de fato, cada vez mais a tendência é desvalorizar o dólar, o pessoal começar a migrar para cripto? Você acha que, por exemplo, da mesma forma que eu pago R$10 num cafezinho, eu vou poder comprar com Bitcoin ou qualquer outra moeda futuramente? Ou você acha que isso ainda está longe de acontecer? Cara, eu acho que assim, ainda vai em torno de uns... Pode ir em torno de 5 a 10 anos, vai. Dá uma média dessa. De 5 a 10 anos pra popularizar realmente o Bitcoin. Pra tipo, pô, vou comprar um pastel ali, eu pago em Bitcoin. Sim. Entendeu? Eu acho que isso vai demorar um pouco. Não acho que o dólar vai perder o poder dele assim. Hoje ele tá perdendo um pouco do poder. Mas, especificamente, eu acho que a China, por exemplo,
que é o que ela quer fazer, que é a intenção dela, eu acho que ela não tem sabedoria suficiente para fazer o que os Estados Unidos faz já há muitos anos, né? Para controlar uma economia mundial baseada na sua própria moeda. Eu acho que a China não tem, é um baita país, é uma baita evolução, tem muita tecnologia, mas eu acho que eles não têm sabedoria ainda para isso. Entendeu? E eu acho que não vão conseguir. Acho que eles podem fazer o dólar perder uma certa força, pode. Mas, principalmente como eu faço análise gráfica, né, e análise técnica, cara, se você for olhar o passado, os Estados Unidos, eles sempre têm uma manobra que, tipo assim, pô, os caras começam a decair, cai, de repente, mano, buf, Estados Unidos explode de novo, a economia vai lá em cima e ele volta pra frente de tudo. Tem uma frase muito famosa do Warren Buffett que fala, né, nunca aposte contra a América. Cara, eu não pago pau pro americano, né? Não é disso. Eu acho que, por exemplo, pelo contrário, né? O nosso país, por exemplo, você tem muita gente inteligente, inclusive que trabalha lá para eles. Sim. Né? Só que no nosso país não é valorizado. Sim. Né? Então você vê os cientistas nossos, pô, tem muita gente monstruosa no Brasil. Sim. Só que aqui não é valorizado, né? E nos Estados Unidos os caras valorizam, então os caras vão para lá, né? Vai todo mundo embora. Então eles sempre estão atrás dos melhores. Sim. Mas olhando para um prazo mais médio, como que você analisa os Estados Unidos daqui 5, 10 anos? Você acha que de fato cada vez mais a China vai ter mais proporção nessa referência à economia global? Você acha que os Estados Unidos vai começar a perder tamanho, espaço nisso? Tipo, vamos falar sobre grandes países, grandes impérios que reinaram sobre o mundo. O Império Romano dominou sobre 500 anos praticamente o globo. Você acha que os Estados Unidos está chegando ao fim dele, esse grande império? Ou você acha que é algo difícil de acontecer? Cara, eu acho que não, né? Quem sou eu para fazer análise também de, assim, geopolítica, né? Tem uns caras muito bons aí, mas vou dar meu papo aqui, não sou especialista nenhum. Eu acho que os Estados Unidos vai conseguir fazer alguma manobra, cara. Que ele já tá fazendo, né, na verdade. Os planos aí do Trump, se ele conseguir concretizar o que ele tá almejando, né, pegar ali Groenlândia, pegar tudo, pegar essas coisas assim, eu acho difícil, cara, porque tecnologia dos Estados Unidos também, cara, pô, o que ele provou agora pro mundo, pegando lá o Maduro, pegando, né, mostrando a tecnologia que os Estados Unidos têm, é que a China é gigantesca, mas eu duvido que ela tem essa tecnologia que os Estados Unidos têm ainda. Entendeu? E tem coisa que os Estados Unidos, cara, se você for procurar algumas pessoas aí que falam de geopolítica e tudo mais, e que falam dessa parte de guerra, né, e armamento, Estados Unidos tem muita coisa escondida ainda que ele não mostra pro mundo, entendeu? Então, se tem gente que tá, por exemplo, vendo esse caso, por exemplo, que ele foi lá e pegou um presidente, tá vendo como se fosse, sei lá, simplesmente prender um traficante aqui do Brasil, entendeu? Só que, cara, não é isso. É um país que entrou em outro país pra tirar um presidente, pô. Entendeu? E o cara controlava tudo lá. Né? Então, se você for observar, eu acho difícil. Eu acho que os caras têm muita carta na manga. Entendeu? Pra ser sincero. Entendi. Então eles estão meio que segurando ali e falar, tipo... Não, é claro que estão no desafio. Eu acho que assim, eles com certeza eles estão preocupados na situação que eles estão, né? Sim. Porque a moeda deles está perdendo valor e tal. E qual que é o problema? Que o que eles estão passando agora só se resolve em anos, não se resolve em meses, entendeu? Sim. Então, tipo, eles estão tomando atitudes agora que vai auxiliar, né, o país a voltar a ser próspero e tudo mais. Porém, isso vai levar aí entre 5, 10 anos, entendeu? Tudo a depender ainda de que presidente que vai entrar, né? Qual que vai ser o plano do próximo governo. Sim. Então, se entra com um outro governo que muda toda a rota que está sendo traçada agora, pô, aí você já pode prolongar para mais 20 anos, entendeu? Sim. Uma recuperação. Sim. Né? Então, tem que ser realmente agressivo, né? Não estou concordando com guerra, mas estou falando assim, tem que ser agressivo nessa questão de... estipular um plano de recuperação para o país e para a moeda deles. Sim. Entendeu? Mas, enfim, como eu falei, não sou especialista de geopolítica, mas eu acho que eles vão sair dessa sim, mano. Eu acho que não... A China não vai conseguir o que ela quer, não.
Entendi. Entendeu? É que eu nem olho tanto a China tomar o lugar dos Estados Unidos. Eu olho que, tipo, o mundo vai olhar e falar, tipo, por que eu preciso só focar no dólar? Por que eu não posso fazer com que o Bitcoin seja o principal? Aham. Eles olharem pra esse ponto de, tipo, eu não preciso ter um banco central olhando pra tudo. Quero ter algo descentralizado, que eu faço minha autocustódia e eu cuido de tudo. Você acha que, como trader, isso é uma visão real? Ah, cara, é sim. Não sei se vai ser o Bitcoin, essa moeda única, mas eu principalmente sou cristão, então, assim, vai chegar um momento que vai ter uma moeda única mundial, né? A gente sabe disso. Mas se vai ser o Bitcoin, eu não sei. Entendeu? E agora, talvez isso que está acontecendo agora seja importante para esse próximo passo. Né? Entendi. Então, o Bitcoin está sendo, vamos dizer assim, o começo disso. Não pode ser um teste. Seja ele. Ele pode ser um teste. Entendi. Pô, tem gente aí que bota umas brisas ainda, né? Que ainda fala que talvez quem tenha criado o Bitcoin pode ter sido ou o próprio Estados Unidos ou a própria China. Entendeu? Afinal de contas, ninguém sabe quem criou ele ainda. Sim. Né? E aí é muita coisa pra você descobrir, né, cara? Então você vê essas bombas aí explodindo agora, né? A parada daquele cara lá que... Como é o nome dele? Isso, do Epstein. Agora, então assim, é muita coisa explodindo. Então não tem como você saber quem que tá comandando tudo ali. É muita coisa que aparece de anos que tava lá atrás. É, muita coisa. Sim. Então o que você tem que fazer, cara, é o que eu sempre falei. Sim. Ignora tudo e trabalha. Quero saber, como é que tá a jornada do arquiteto que de fato tá querendo olhar só por trade? Como é que tá essa migração? Cara, por que você tá fazendo boa. isso? Eu quero saber por que você tá fazendo isso e por que alguém que, por exemplo, é um arquiteto ou um profissional de qualquer área poderia também olhar para esse setor. Cara, o que te proporciona? É assim, o que me proporciona primeiro é o que mais me motiva a migrar. Porque assim, trabalho de casa. Sim. Tenho 3 filhos, então... Não é fácil. Não é fácil, né? Minha esposa sabe disso também. E principalmente, cara, eu posso acordar e dar bom dia pros meus filhos, entendeu? Sim. O que quando eu tava focado 100% em obra, cara, não tinha como. Né? Então o meu pequenininho mesmo, o mais velho, o Davi, você conhece, ele sofreu bastante aí antes de eu abrir mão um pouco de obra, assim, porque eu tava trabalhando muito, né? Então, a minha última sociedade não deu muito certo, depois perdi muito dinheiro, enfim, praticamente quebrei, né? Então eu tive que trabalhar muito para poder se recuperar e ficar ali, né? No 0 a 0. No 0 a 0. Então eu saía de casa às 5 da manhã, voltava às 10 da noite. Então né? sua jornada não foi só mar de rosas. Claro que não. Claro que não. Chegou a quebrar quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Olha, a tendência de um milionário. Então, 3 vezes ele quebra e agora vai. Amém. Entendeu? Cara, fazer dinheiro não é tão complexo quanto todo mundo acha que é, né? Você tem que se dedicar. Né? É mais difícil você ter foco do que você fazer dinheiro. Sim. Mas só para entender hoje, você tem uma rotina para fazer isso acontecer? Tipo, eu opero quando eu quero, faço quando eu quero? Não, eu tenho a rotina. Hoje eu tenho a rotina, né? Como é que ela funciona? Cara, especificamente eu acordo 5 da manhã, entre 5 e 5 e meia. Tá, então para quem quer dormir tarde não ajuda muito. Cara, não. Se você quer dormir tarde, você pode operar. Sim. Tarde, né? Tem dia que eu opero 9 horas da noite. Entendeu? Eu opero das 9 até umas 11 horas, meia-noite. Vai depender da movimentação do mercado. Mas aí de madrugada ele começa a ficar meio lento, né? Agora pra cripto já é uma dica também. De madrugada, às vezes, cripto segue um padrãozinho que é maravilhoso, entendeu? Filézinho. Mas aí, enfim, eu acordo 5 e meia da manhã. Desço, vou pro escritório, faço ali meu devocional, leio a Bíblia, faço a minha oração, peço para Deus abençoar todas as minhas operações e começo a operar, cara. Então, assim, a minha prioridade é entre 5 da manhã até 11 horas, meio-dia no máximo, eu bater a minha meta. E o restante do dia eu tenho para administrar ainda as poucas obras que eu tenho, né? E as que me interessam, e fazer as coisas do dia, né? E cuidar da minha família.
né? Então, e às vezes, pô, vários dias eu consigo bater a meta e é 6h30, 7 horas da manhã, entendeu? Então, essa é a vantagem. Se você se dedicar, realmente, pra mim o que mais vale a pena nisso, cara, é que depende só de você. Sim. Entendeu? Mas só pra eu entender, tipo, se eu tivesse começando hoje, eu conseguiria já ter esse estilo de vida seu? Ou precisaria ainda anos ali aprendendo, estudando, dedicando? Depende da sua dedicação, cara. E ó, pra falar assim, em torno de 8 anos, talvez até um pouquinho mais atrás, foi quando eu fiz a minha mentoria com o Leandro. Então lá atrás eu aprendi um operacional, que era esse de trabalhar com áreas extremas do gráfico. E o que você aprendeu lá 8 anos atrás não é o que se aplica hoje. Me serve hoje também. Então foi o feijão com arroz. Foi o feijão com arroz. Entendi. É um operacionalzinho assim que para você treinar e entender a movimentação do gráfico, como o gráfico trabalha, né? Nos extremos dele principalmente, que é uma coisa que a gente usa muito. Sim. É um operacional muito bom, que é simplesmente trabalhar com banda de Bollinger e RSI. Sim. São 2 indicativos que você vai ver. Banda de Bollinger, para quem não sabe, assim, explicando de modo grosseiro, você colocando esse indicador lá na sua plataforma, pode ser qualquer plataforma que você estiver operando. Né? Ele vai ter lá os indicadores, você vai em indicadores, tal, seleciona lá, Bollinger Bands. Normalmente está em inglês lá, beleza. E o RSI, principalmente o que eu uso, na minha corretora está como Connors RSI. Né? Então, a banda de Bollinger, ela é uma configuração padrão, que ela vai ter uma média móvel central, que vai acompanhar o gráfico, e tem essa banda que é o lado externo, né? Que ela delimita mais ou menos, vamos dizer assim, ela não é uma regra para delimitar, mas o gráfico tende a ficar dentro dela, né? Então, a estratégia basicamente consiste em você, a partir do momento que o gráfico explode e passa essa banda de Bollinger, a tendência dele é voltar para dentro dela. E usando essa estratégia, você já alcançou muito resultado? Já, eu vou te falar. Aguenta aí. Mas, enfim, essa estratégia te ajuda muito a entender esses movimentos de explosão do gráfico, entendeu? Ou então, de repente, quando ele explode, mas se ele explodir com uma vela de comando, por exemplo, você sabe que ele pode continuar explodindo. Sim. Entendeu? E aí você tem que esperar um momento e fazer uma outra análise para esperar o momento certo de fazer uma entrada, de uma venda, entendeu? Ou de repente seguir o fluxo. Entendeu? O operacional de fluxo é uma coisa que dentro desse operacional você pode migrar e começar a pegar o fluxo. Entendeu? Porque tem essa questão de prestar atenção principalmente nas velas de comando. Pô, vela de comando, normalmente ela vai no máximo, a próxima vela cair um pouquinho para continuar subindo. Então já é umas entradinhas legais, né? Mas enfim, até perdi aí o que você estava falando. Fui olhar o tempo ali. Não, eu perguntei, como trader, usando essa metodologia que você está falando, o quanto de fato isso impacta no seu resultado? Tipo, dá para algo que dá para viver 100%? Cara, teve dá. resultado muito exponencial? Tipo, cara, que eu fiz o dinheiro do mês praticamente uma Não, operação. tem muito. Tá, tem dias que eu já fiz, principalmente agora foi no final do ano e no começo desse ano teve 2 dias aí que foram muito bons, né? Eu fiz em um dia, eu cheguei a fazer... Não, foi 3 dias, eu acho que eu até te falei, eu fiz 29 mil reais, mais ou menos. Caraca, em 3 dias? Foi o ano passado, fim de dezembro. 29 mil reais, cheguei a fazer num dia também 10 mil. Então assim, cara, claro que você tem a sua meta que você estipula, né? Uma meta mínima ali. Mas tem dias que o gráfico tá muito bom. Então você continua operando, entendeu? Eu não boto meta de ganho, entendeu? Eu boto meta de ganho, eu tenho a minha meta de ganho, mas é assim, o gráfico tá ruim, eu bati a meta, ou pelo menos cheguei perto dela, eu já paro e saio fora. Agora, se o gráfico tá muito bom, tá dando muita oportunidade, cara, aí eu diminuo a mão e vai aproveitando e vou aproveitando, entendeu? A oportunidade. Bom, Lucas, e para quem quer conhecer essa metodologia sua, tem onde ela pode estudar, como é que ela pode aprender? Cara, se quiser, fala comigo, né? Tem meu Instagram também. Pra quem não te conhece ainda, como é que ele consegue te achar? Qual que é o seu Instagram? Cara, meu Instagram de trader, pode entrar lá, LSP Trader. LSP Trader. LSP Trader. Show. Pode entrar lá, tem um link de grupo de WhatsApp, que é um grupo gratuito, onde eu faço as operações também. Dei uma parada agora essas semanas, mas já vou retornar também. Mas pode entrar e aí pode falar comigo também no particular. Lá nesse grupo tem um número meu particular que dá para conversar. Aí eu faço consultoria, faço aula, dou curso também, enfim.
tudo isso dá para fazer e dá para se ganhar dinheiro tranquilo. Legal. Né? Se dedicando ali, no começo, quem não tem muito tempo, dedica aí 1 horinha, 2 horinhas do dia, que você já vai começar a ver um pouquinho de resultado. Mas tem que estudar. Tem que estudar. Não adianta dizer assim que fala, não, pô, começa hoje, amanhã você ganha dinheiro. Não é assim que funciona. Né? Você vai ganhar nas operações, nos grupos gratuitos comigo. Sim, dá para ganhar. Mas o que vale a pena é você ter sua independência. Né? Não depender de grupo operacional ou então uma cilada que o pessoal cai muito, grupo de sinal. Né? Tem que conseguir a sua independência ali e aprender a operar sozinho. Show. Então não ficar dependente de um robô que ele vê no Telegram. Não, robô, esquece. Se eu ouvir falar de robô, qualquer tipo de... Furada. Esqueça. Vai embora. Show. Lucas, recados finais. Dê uma mensagem para quem está querendo fazer uma migração de carreira, para quem está começando no trade, ou você que é cristão, querer falar uma mensagem aí que possa agregar para o público. Cara, vou dizer assim... Dependa sempre de Deus, nunca se esqueça dele, independente do que você vá passar, tudo na vida passa, mas a misericórdia de Deus ela nunca passa, e nem a graça dele. Então eu tive muitos desafios, né, na minha carreira, e se você pretende mudar de carreira, o seu primeiro passo é colocar os seus planos na mão de Deus, né, e deixar que ele realmente te guie, e não tomar nenhuma decisão sem antes consultá-lo, né? E para quem acha que é só, não, vou perguntar para Deus o que ele quer que eu faça, não funciona assim. Você consegue acesso a Deus tendo relacionamento com ele. Então busque ele todos os dias e aí você vai começar a enxergar as respostas, porque elas já estão aí, né? Basicamente é isso. Quero deixar esse recado e quem quiser viver de trade, cara, fala comigo. Eu consigo te instruir, consigo te ajudar, mas também depende de você. Né? Se você se dedicar, eu te ajudo e a gente vai para cima juntos e todo mundo consegue faturar. Maravilha. Lucas, muito obrigado. Galera, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do podcast. Vou trazer outros convidados como o Lucas, pessoal que já trilhou a carreira como empreendedor, que de fato colocaram skin in the game, colocaram na prática, que não quiseram seguir o método convencional de CLT ou que tem um dinheiro familiar, de fato construiu do zero e hoje está vivendo o sucesso que plantou. Fechou, galera? Muito obrigado, até o próximo episódio.